Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova e a todos aqueles que nos assistem através deste canal, recebam o nosso abraço e também o nosso bom dia. Nós vamos começar esse momento de edificação cantando dois cânticos. Um é uma música, uma letra inspirada no Salmo, onde você tem o poeta dizendo, engrandecendo a Deus, dizendo: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça, pois me tem ouvido e tem me atendido. E o outro cântico é um hino que nos convida a nos gloriar na cruz, porque quando nos gloriamos na cruz, nós somos proveitosamente humilhados. E na verdade esse é o objetivo do Santo Evangelho, fazer com que todo o nosso orgulho, altivez, soberba, arrogância, independência, autonomia, todas essas coisas sejam abatidas ao pé da cruz, aos pés da cruz, como nós cantamos aqui, e essa deve ser a nossa posição sempre, aos pés da cruz, suplicando de Cristo o seu favor. Deus que não me rejeita.
Eu quero convidar você para a leitura dos 9 primeiros versículos do capítulo 31 de Provérbios. Diz assim o texto sagrado: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude com a sua graça, nos dando aquela iluminação necessária para entendermos o texto bíblico e não apenas compreendermos com a nossa mente, mas que as verdades da sua palavra possam descer para o nosso coração e o Espírito Santo aplicar na nossa vida. Nosso Pai querido, nós mais uma vez queremos te dar graças neste momento, quando nos aproximamos da tua palavra para meditar, e queremos pedir que o Senhor nos ajude com aquela iluminação que só o teu Espírito é capaz de conceder, de outorgar àqueles que sinceramente se aproximam do teu livro santo com o desejo não apenas de saber teoricamente aquilo que ele contém, mas se aproximam da tua palavra com o objetivo de obter instruções, orientações e também conselhos úteis para que possam caminhar neste mundo com sabedoria, como é o propósito deste livro que temos procurado estudar. Tem misericórdia de nós, nos abençoa e abençoa de forma especial aqueles que estão enfermos, passando por momentos de dificuldades, acamados em casa ou nos hospitais. Nossos irmãos em Cristo, que o Senhor dispense do seu favor, fazendo com que eles se recuperem e possam glorificar o teu nome com a restauração, o restabelecimento físico que o Senhor lhes conceder. E nos abençoa, mais uma vez nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Aqui no capítulo 31 de Provérbios, nós temos o final do livro com as duas últimas sessões que exigem de nós algumas observações para que possamos derivar benefícios espirituais para nós através da interpretação correta daquilo que ficou registrado neste capítulo. O capítulo como um todo, ele deve ser entendido, interpretado como uma unidade. Veja bem como faz sentido.
Nos 9 primeiros versículos que nós acabamos de ler, nós temos conselhos de uma mãe piedosa a um jovem príncipe, chamado aqui Lemuel. E do verso 10 até o verso 31, que é o texto mais conhecido de Provérbios, nesta segunda parte, nós temos o caráter da esposa ideal que ele deve procurar para casar. É muito interessante. Conselhos para um jovem príncipe, que certamente irá se tornar rei, mas você tem conselhos de uma mãe piedosa para que ele possa escolher uma esposa excelente, uma mulher virtuosa, para que possa ajudá-lo na tarefa de seguir no caminho da sabedoria, que é fundamentada no temor do Senhor. Nessa segunda parte, ela não está elogiando a si mesma quando descreve o caráter da esposa ideal. Embora, sem dúvida, a mãe de Lemuel, sem dúvida, era uma ilustração viva desses conselhos que ela estava indicando para ele. Ao orientar seu filho na escolha de uma esposa excelente, obviamente ela apresentou ou apontou para virtudes que ela própria procurava cultivar na sua vida comum, especialmente demonstrando de fato com seu comportamento que ela era uma mulher que andava no temor do Senhor. Porque seria não apenas ridículo, mas absurdamente hipócrita uma mãe recomendar para que um filho buscasse uma mulher com essas virtudes, em relação às quais ela não tivesse qualquer afinidade ou não fizesse parte da sua vida. E nós não podemos deduzir essa espécie de cinismo por parte de uma mulher que é louvada e elogiada, né, não apenas pelas suas virtudes invejáveis, mas por causa do seu testemunho espiritual. É uma mulher que anda no temor do Senhor. É bem verdade que nem todos concordam com essa unidade, como se esses 2 poemas aqui do capítulo 31 fossem produto de uma só autoria. Mas, no entanto, há argumentos que nos parecem profundamente razoáveis para concluir que nós temos uma unidade, uma só pessoa proferindo esses conselhos aqui, que foram registrados por Lemuel, mas que certamente foram dados a ele pela sua mãe, que nós não sabemos o nome, uma mãe reconhecidamente piedosa. Nós temos a perspectiva feminina nos 2 poemas e nós não podemos ignorar isso. A harmonia temática em ambas as partes nos fazem concluir que nós temos uma unidade, portanto, aqui neste capítulo. Além disso, um argumento decisivo para com a unidade do capítulo é o seguinte: se Lemuel não é o autor dessa segunda parte, da esposa valorosa, trata-se aqui de um texto órfão em todo o livro de Provérbios. Ou seja, você vai ter um único texto em todo o livro onde não tem um sobrescrito indicando ou apontando para a sua autoria. E eu creio que esse é um argumento decisivo para nós termos aqui no capítulo todo a confirmação da sua unidade, sendo 2 poemas conservados por Lemuel, transmitidos a ele
pela sua mãe piedosa que desejava o bem da sua alma. O autor, é a segunda coisa que nos convém destacar, Lemuel, é servo de Yahvé, um crente sincero. Nada se sabe acerca da sua identidade, apesar da tradição rabínica identificar esse Lemuel como sendo um pseudônimo de Salomão. Mas a tentativa de ver nesse nome um pseudônimo do terceiro rei de Israel, tal como parece ser a sugestão no capítulo anterior de Agur, que alguns imaginam ser outro pseudônimo de Salomão. Essa insistência, que ao nosso ver é desnecessária, tem um único objetivo de tentar creditar a Salomão a autoria integral do livro de Provérbios. E parece que isso não é absolutamente necessário para que a gente tenha o traço da inspiração divina nesses escritos sapienciais que estão colecionados nesse livro canônico. Talvez essa insistência tenha como objetivo destacar que o livro é inspirado porque todo ele é da lavra de Salomão. Não há a menor necessidade de forçar a barra, vendo em Agur e em Lemuel pseudônimos de Salomão. Lemuel é um nome teofórico, ou seja, tem na sua sílaba final o nome de Deus, El, que é o nome que mais ocorre no Antigo Testamento. E, como eu já mencionei, ele é desconhecido, é um personagem que só aparece aqui em todo o Antigo Testamento. Significa pertencente a Deus, ou dedicado a Deus, que parece ser melhor, porque faz alusão ao voto que a mãe fez ao receber nos braços essa criança como uma dádiva de Deus, que você tem no verso 2. Uma vez que esse rei não é atestado ou não aparece na história de Israel, é provável que ele tenha sido um prosélito que abraçou a fé israelita, uma vez que você não tem a menor indicação de que ele tenha feito parte da linhagem de Davi na história da monarquia, especialmente do Reino do Sul, em Judá. As provas da sua piedade, no entanto, são incontestáveis. Os conselhos deliberadamente preservados aqui revelam que Lemuel ele foi cuidadoso na preservação da essência daqueles padrões que nós encontramos na aliança. E temos a sabedoria divina sendo apresentada nesses dois poemas. Sabedoria essa, como eu já mencionei, o livro todo faz questão de enfatizar que não é uma sabedoria meramente humana, não é a sabedoria fruto de um extraordinário QI ou de uma excepcional formação acadêmica. A sabedoria cantada e exaltada, ensinada no livro de Provérbios é a sabedoria fundamentada no temor do Senhor, cuja expressão aparece finalmente no versículo 30 aqui do último capítulo do livro de Provérbios. A verdadeira sabedoria, portanto, é a sabedoria fundamentada no temor do Senhor. Qual é a lição, então, que nós temos desse primeiro poema, que pode ser visto como conselhos de uma mãe
para um jovem príncipe. Aparecem 3 conselhos inspirados aí, para que o príncipe, quando se tornar rei, ele possa ser visto como alguém que exerce uma liderança santa. Esse é o objetivo dos conselhos, dos 3 conselhos que a mãe de Lemuel procura transmitir para ele, que foram preservados por ele, certamente em virtude da sua concordância em função do caráter sagrado dessas palavras. Como já foi observado no caso de Agur, aparece aqui o rei Lemuel de Massá, e essa expressão de Massá, quando nós corretamente vocalizamos essa expressão, ela aponta para a natureza divinamente inspirada dos conselhos. De Massá, essa expressão pode ser traduzida um oráculo, ou como um oráculo, ou melhor, são palavras com a impressão digital de Deus. São palavras inspiradas. Logo, nós não devemos interpretar essa expressão como sendo a indicação da naturalidade ou do lugar de origem desse personagem que aparece aqui, denominado de Lemuel. E a repetição da designação filial, você tem no verso 2, que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos. Essa repetição enfática tem o objetivo de mostrar para Lemuel o valor da instrução espiritual que está sendo transmitida por sua mãe. É alguma coisa que ele não deve desprezar, uma vez que essa repetição mostra de forma superlativa a importância daquilo que ela está prestes a compartilhar com ele, para que ele pudesse exercer a liderança que lhe estava reservada na condição de príncipe, quando se tornasse rei, para que ele pudesse fazer isso de forma apropriada, agradável, correta, santa, de acordo com os padrões requeridos na aliança. E a pergunta é simples: quais são esses 3 conselhos? Primeiro, a mãe de Lemuel procura dizer para ele que liderança com imoralidade são 2 coisas que não combinam definitivamente. Você tem aí no verso de número 3. Obviamente, quando você ouve a mãe de Lemuel dizendo não deis às mulheres a tua força, não significa dizer que ela está recomendando para ele o celibato, porque esse conceito, teoricamente ideal que alguém possa imaginar, não encontra amparo nas páginas das Escrituras. Portanto, não é uma sugestão para que Lemuel deixasse de lado o casamento ou evitasse o seu relacionamento com as mulheres. Mas a sua mãe está lhe orientando, dizendo que a prostituição desenfreada, muito comum naqueles dias antigos, tanto quanto hoje, é alguma coisa absolutamente condenada aos olhos de Deus. A obsessão por essas mulheres corrompe o poder soberano do rei. E inúmeras histórias envolvendo as cortes antigas revelam isso. E nós podemos ver os 2 casos clássicos,
na história sagrada envolvendo Davi e Salomão, confirmando muito bem o desastre que envolvimentos ilícitos com mulheres podem causar naqueles que têm a responsabilidade do exercício da liderança. Então, que conselho precioso para hoje também. E nós podemos dizer que aqui nós não temos algo que se aplique apenas a um príncipe, né? que um dia vai se tornar rei. Esse princípio se aplica a todos aqueles que querem ser reconhecidos como líderes com autoridade preservada, seja na esfera doméstica, seja na esfera eclesiástica, seja na esfera pública. Definitivamente a prostituição, a imoralidade, os pecados sexuais não combinam com a autoridade que deve ser preservada por aqueles que foram colocados nessas posições pelo próprio Deus, né? Pais, líderes religiosos e também magistrados na esfera civil. O segundo conselho que a mãe de Lemuel dá para o seu filho é que a embriaguez corrompe o discernimento do soberano. Você tem do verso 4 até o verso de número 7. Naqueles dias antigos, o abuso do álcool era comum entre as autoridades, não apenas entre os reis, mas também entre sacerdotes e falsos profetas. E os resultados eram desastrosos. O verso 5 nos mostra isso, a embriaguez, a falta de sobriedade na vida daqueles que tinham a responsabilidade do exercício da função de juiz, no exercício da autoridade espiritual que Deus havia colocado nos ombros desses ofícios. Você vai ver que essa falta de sobriedade fazia com que os próprios líderes, os próprios juízes esquecessem dos padrões da aliança. É o que você tem no verso 5. E esse esquecimento, essa falta de observância daquilo que é requerido pelo próprio Deus, atingia principalmente os mais pobres, como diz o verso de número 5. Pervertam o direito de todos os aflitos. E é algo facilmente perceptível, né, em um contexto onde você tem juízes sem a sobriedade necessária para julgar questões complexas. Os versos 6 e 7 são de difícil interpretação. Podem significar o uso anestésico do álcool, e você tem isso nas Escrituras sendo ensinado. Basta lembrar da morte de Jesus, onde lhe foi oferecido um composto, né, de bebida para que ele pudesse suportar a dor de ser crucificado na cruz. Mas é preferível nós interpretarmos esses versos 6 e 7 como um comentário sarcástico acerca da tolice dos reis ficarem bêbados, né? Parece mais aqui uma forma de ridicularizar esse tipo de ocorrência. Não é cabível para aqueles que estão na posição de autoridade se deixarem dominar pelo álcool, principalmente quando estiverem com a responsabilidade de exercer as suas funções de juízes, segundo os padrões da própria aliança. O terceiro conselho que a mãe de Lemuel lhe dá é o seguinte:
quem lidera tem que ter um cuidado especial para com aqueles que estão nas posições menos privilegiadas, para com aqueles desfavorecidos. E a linguagem aqui é uma linguagem que você já viu em todo o livro de Provérbios, e é a linguagem típica do Antigo Testamento. Um cuidado especial para com os mais pobres, e não há nenhum sentido pejorativo na utilização desse substantivo no Antigo Testamento. A pobreza é a condição daqueles que, por circunstâncias diversas, caem numa condição de desfavorecimento material, ou estão numa posição de desfavorecimento social. E o Antigo Testamento repetidamente nos orienta para que a nação da aliança, nós como igreja, tenhamos um cuidado especial, uma ótica, uma visão diferenciada para com aqueles que estão nessa condição. 2 vezes aparece aqui a expressão abre a boca, no verso 8 e no verso 9. Os versos começam assim: abre a boca. O que a mãe de Lemuel queria dizer para ele? Abre a tua boca quando você estiver no trono julgando. É uma figura de linguagem para instigar o rei na defesa que ele deve fazer para com esses desfavorecidos. Os mudos não são aqueles fisicamente deficientes. A mãe de Lemuel não está dizendo para ele: você deve falar quando você estiver julgando, falar pelas pessoas que estiverem sendo julgadas, e entre essas pessoas existirem fisicamente mudos. Certamente não é isso. Talvez os eticamente incapazes, porque certamente os reis tinham muitas vezes a oportunidade de exercer juízo, tendo como pessoas no tribunal demandando estrangeiros que não dominavam suficientemente a língua hebraica da nação da aliança. E talvez aqui nós tenhamos um conselho fazendo com que o rei pudesse servir, né, de interlocutor, um defensor daqueles que não dominavam o idioma da nação da aliança tão bem para que pudessem se defender. Então, é uma possibilidade, mas talvez a melhor interpretação é que a mãe de Lemuel estivesse dizendo para ele não se furtar de abrir a sua boca para defender aqueles que são socialmente vulneráveis, os necessitados, que não tinham voz nos tribunais, especialmente os desfavorecidos que poderiam ser injustiçados nas suas demandas contra aqueles que tinham uma posição mais proeminente na sociedade, ou pudessem ser reconhecidos como os ricos, né, os materialmente afortunados, para que o direito dos mais pobres não pudesse ser subtraído. Então, são esses os conselhos que a mãe de Lemuel
dá para ele. Prostituição não combina com liderança. A embriaguez corrompe o discernimento do soberano. Na verdade, a gente poderia dizer aqui os vícios, de uma maneira geral, os vícios corrompem a conduta das pessoas, principalmente prejudicando a capacidade de julgamento delas. E a terceira lição, o cuidado especial que nós devemos ter quando exercermos a nossa função de juízes, quer seja na esfera doméstica, quer seja na esfera eclesiástica, quer seja na esfera civil. O cuidado que nós devemos ter para com os direitos dos desfavorecidos. Não podemos nos furtar de ajudá-los nas suas demandas. Precisamos abrir a boca para defendê-los. Esse é o conselho divino, através da mãe de Lemuel para ele, um jovem príncipe, e é um conselho divino, de validade permanente para todos nós que professamos o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e aplique aos nossos corações essas preciosíssimas lições da sua santa palavra. Vamos orar? Deus eterno, nosso amado Senhor, Criador dos céus e da terra, regente do universo, governador moral do mundo, nós te damos graças nesta manhã pela bênção inestimável de ter a tua palavra para a nossa instrução. Pedimos que a cada dia o Senhor nos ajude a entendê-la e o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos as verdades que o Senhor decidiu registrar para o bem de todos aqueles que te conhecem, que te servem e que se apresentam como súditos do teu reino ao longo da história e especificamente nesses dias de hoje. Que o Senhor abençoe a tua herança, o teu povo, aqueles que professam o teu nome, para que possam encarnar essas verdades espirituais tão preciosas, a fim de que a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, possa espelhar aquilo que o Senhor nos ensina na sua santa palavra. Perdoa os nossos pecados e nos habilita para fazermos a tua vontade em todas as esferas da nossa existência. Em nome do Senhor Jesus. Amém.